Bom, então vamos para o sexto capítulo de Anatomia do Estado, e esse é como os estados se relacionam uns com os outros. Bom, a gente já aprendeu que a tendência do Estado é sempre se expandir, é sempre ficar maior. Mas como eles se relacionam com outros estados, com outros países? A questão toda é que para existir o Estado X, né, para o Estado X ocupar um território que é do Estado Y, necessariamente o Estado Y tem que deixar de existir. Agora, ao longo da história, o que foi se desenvolvendo? Primeiramente, a gente teve a limitação dos estados do modo interno, né? Desde o século XVII até o século XIX, através do constitucionalismo, que era a limitação do soberano, né, perante ao seu povo e tudo mais. Posterior, a gente tem também a questão da limitação externa. O que é a limitação externa? São tratados internacionais feitos voluntariamente entre estados. Não há um super estado internacional que simplesmente ordena esses tratados. Os estados fizeram entre eles. Destacam-se quais? O Tratado de Guerra, né, a Lei de Guerras, que é simplesmente para tentar proteger os civis que não estão participando daquilo, né? Simplesmente não precisam morrer. O Estado está travando uma luta contra eles, mas o povo não deve ser atingido, então tem a Lei de Guerras, que é a limitação quanto a saqueamento e tudo mais, e também preservar o comércio, porque eu estou guerreando contigo, mas o comércio não é do Estado, o comércio é do povo, então eu sigo tendo comércio contigo e tu comigo e fica tudo bem. E também porque, por exemplo, se a Alemanha está guerreando com a França, o comércio entre a Bélgica e a Holanda não tem nada a ver, então isso aí também é um tipo de tratado que é basicamente um tratado de neutralidade. Então todo navio que passa da Bélgica, todo navio que passa da Holanda, ele não vai ser atacado, ele não vai ser bombardeado. E também sobre a questão da lei de guerra, eu não vou atacar hospitais, eu não vou atacar cidades, eu vou atacar quartéis, eu vou atacar os tanques, eu vou atacar os navios, eu vou atacar os aviões. É basicamente isso daí, que é assim que os estados acabam se relacionando uns com os outros, né? Ao longo da história foi o que aconteceu. Também tratados como comércio e tudo mais, porque o Estado, como ele sempre vai tentar, ele tende a aumentar o seu poder, aumentar o seu poderio, né, aumentar o seu território, ele sempre vai viver de guerras, né? Por mais que a guerra seja arriscada para um Estado, ela sempre vai existir, seguida de breves períodos de paz e alianças instáveis entre um Estado e o outro, porque querendo ou não, um sempre vai querer se sobressair acima do outro, sempre um vai querer comercialmente ganhar mais, ou vai querer um território, vai querer um favor ou algo do gênero. Então, há essas alianças que são estáveis entre os estados e, basicamente, períodos de paz, mas sempre havia antes, hoje é claro que muito menos, mas sempre havia muitas guerras, né? E o Hoover traz também que teve em períodos da história onde eram contratados mercenários, ou seja, soldados profissionais, para lutar guerras, para que o povo não fosse chamado a lutar, sendo que o povo não é um profissional qualificado de guerra, ele não é treinado, ele não recebe para isso. Então, havia duques, barões, antigamente, que contratavam simplesmente mercenários para lutar as suas guerras, para deixar o povo de fora, né? E a gente viu essa expansão do Estado ao longo da Primeira e da Segunda Guerra. O Estado foi cagando para as constituições, foi rasgando, foi aumentando o seu poder. E através das guerras a gente viu, como eu já tratei no outro capítulo, estados, ou seja, países que cresceram muito com a guerra porque tomaram outros territórios. Então, basicamente, Hoover traz esse conceito que é assim que os estados se relacionam uns com os outros, através de tratados internacionais, antigamente leis de guerras, né, e leis de comércio e tudo mais. Mas mesmo assim a tendência sempre vai ser um querer se sobressair sobre o outro, porque o absolutismo, a expansão é algo natural, é algo do gênero, é algo dado como legítimo e normal do Estado. Essa é a tendência, essa é a palavra, essa é a tendência do Estado, é sempre se expandir e ficar maior. Esse é o capítulo número 6, como os estados se relacionam entre si. Hoover traz muito mais essa parte antiga sobre lei de guerras, lei da neutralidade e tudo mais. Eu tentei trazer um pouco mais ali para a Primeira Guerra, Segunda Guerra, e também essa questão de guerras comerciais, guerras cambiais e tudo mais que nós temos aí para os dias de hoje.
Então, esse é o penúltimo capítulo, tá? O último fica para próxima. Até mais.